Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos a nossa amiga e irmã querida Andréia, que nos brindará com uma conversa, com uma palestra para conosco hoje, para que possamos aprender mais um pouquinho, né? E para que possamos nos harmonizar, inclusive eu que eu fiquei nervoso ali tocando violão, mas então vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, psicografada por Emmanuel, que no número da lição é 133, o grande futuro. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus, João 18:36. Desde o primórdio do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não desertou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se faz mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiante para o grande futuro. Emmanuel. Bom, meus irmãos, após essa linda leitura, essa mensagem mandada pelos espíritos evoluídos do mundo maior, no caso foi Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Vamos todos nós elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, e vamos agradecer por essa linda oportunidade de podermos sair de nossos lares e chegarmos aqui nesse pequenino pedacinho do céu, a casa de Francisco de Assis. Por isso, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de podermos estar reunidos em Teu nome. Estamos aqui, Senhor, lutando, procurando nos melhorarmos passo a passo, a fim de que possamos, Senhor, cada vez mais nos prepararmos para a verdadeira felicidade, cooperando
com teu Evangelho, levando todo o aprendizado para o coração e depois na sua prática, a fim de que no mundo tenha paz. E vamos todos, num só pensamento, fazer a oração que Jesus nos ensinou em louvor a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Assis, damos por aberto mais um trabalho desta manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. De depois o Paulo faça a oração final, Paulo, pode ser? Tá bom, porque é uma colaboração e tanta. Qual o tema da palestra que eu não falei? A construção do futuro. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje nessa posição diferente. Mas eu costumo falar que eu não dou palestra não, tá? Eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de bater papo, né? Então eu sempre peço a ajuda de vocês para a gente entender melhor, né? Esse evangelho maravilhoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, a gente, nesse ano de 2025, a gente trouxe essa proposta de então estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem ainda não tem o livrinho, está precisando, é só ir lá na nossa biblioteca, tá? A nossa bibliotecária está aqui, que é a Margarete. A gente tem livrinho lá para disponibilizar para o pessoal, tá? Quem quiser comprar também tem livrinho para comprar, tá? E aí, a nossa proposta é de estudar o Evangelho desde o comecinho, né? Estudar capítulo por capítulo e cada mês a gente tem um capítulo. Então, gente, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente viu mês passado, a gente trouxe o seguinte termo: não vim destruir a lei. Que é quando Jesus vai falar que ele não veio destruir a lei. Ou seja, tudo aquilo que estava sendo posto por Moisés antes de Jesus, de Deus, está certo. É aquilo lá mesmo. Deus existe. Deus é único. Deus está entre nós. Nós fazemos parte dele. Então tudo isso daí está certo. Jesus não veio falar: olha, isso daí está certo, mas não só está certo, como eu vou mostrar para vocês por que é que está certo. E aí Jesus começa o quê? A dar o exemplo de como nós somos cristãos, como a gente deve ser cristão de fato. Aí, no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver, que é o capítulo desse mês de fevereiro, a gente fala assim: meu reino não é deste mundo. Que é Jesus que vai falar lá, quando ele está lá com Pilatos, né? Que Pilatos está julgando ele, que ele vai ser crucificado, né? Essa é uma passagem famosa. E ele fala assim, Pilatos pergunta para ele: és rei? Aí Jesus responde assim: tu dizes. Quer dizer, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo que eu sou rei é você. Mas aí vem a frase mais interessante, que ele fala assim: meu reino não é deste mundo. E afinal de contas, de que mundo é esse reino de Jesus então?
né? Então a gente viu tudo isso nesse mês de fevereiro. Eu só estou recapitulando, porque eu sei que vocês já sabem. A gente, para quem assistiu as palestras, né, Tereza? Agora nesse mês de fevereiro já sabe. Que reino é esse? Né? Que lugar é esse? E aí é que ele vai falar que esse lugar é a vida futura. Ai, que vida futura é essa? É amanhã? É depois de amanhã? É o ano que vem? É daqui 10 anos? Que vida futura é essa? Mas, gente, o que a gente está querendo mostrar? O que a gente está querendo mostrar? Não, o que Jesus quis mostrar e o que Allan Kardec foi muito, assim, inteligente. Porque ele pegou logo os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e trouxe a base da doutrina espírita. E qual é essa base da doutrina espírita? Vamos lá? A gente tem primeiro a existência de Deus. Deus existe. Então, capítulo 1, não vim destruir a lei. Quando ele fala o quê? Deus existe. Certo? Depois ele vai falar o quê? A outra base da doutrina espírita. A imortalidade da alma. Isso a gente vai ver lá no capítulo 4, lá em abril, que ele vai falar assim: nós nascemos e morremos num corpo, no nosso corpo aqui na Terra. Por quê? Porque existe um negocinho que se chama reencarnação. O nosso espírito está sempre vivo. A gente encarna e reencarna. Então a imortalidade da alma, a alma não morre. Aí, depois a gente vai ver também a pluralidade das existências, quer dizer, essa reencarnação, a gente está sempre indo e vindo, tá? E por fim, a pluralidade dos mundos habitados, que são as diferentes casas do meu Pai, que Jesus também fala sobre isso. E aí a gente vai ver mês que vem, não percam, hein? Muitas moradas na casa do meu Pai. Isso tudo, gente, é para mostrar uma lógica no pensamento, né? De que se eu tenho fé em Deus, eu entendo que Deus, e se eu entendo que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, eu entendo que nós não estamos aqui na Terra por nada, sem motivo nenhum. Eu tenho um motivo para estar aqui na Terra. Eu tenho um motivo para as coisas acontecerem na minha vida. As coisas não acontecem por acaso. Tudo tem um planejamento e tudo obedece uma lei muito bacana, que os cientistas adoram, que é a lei de causa e efeito. E nós não estamos abandonados. Tudo tem uma razão de ser. Basta que a gente procure entender essa razão de ser. Certo? Aí quando a gente entende, se a gente tem fé em Deus e a gente entende que o planeta e tudo tem uma razão de ser, a gente entende também essa tal de vida futura. E por que Jesus fala que meu reino não é deste mundo? Porque no momento atual, nós ainda somos imaturos. Nós ainda estamos o quê? Evoluindo. Nós e o nosso planeta. Então vai chegar um momento na nossa vida futura que nós já não vamos sofrer tanto, nós já não vamos ter tantas dificuldades. E aonde que é esse lugar? Pode ser aqui na Terra já, a gente vai ver isso, se pode ou não ser aqui na Terra já. Mas Jesus fala dessa vida futura como a próxima vida. Porque é isso, gente. A nossa casa é o mundo espiritual.
espiritual. Nós somos espíritos. Nós estamos aqui de passagem. Só que é uma passagem que vai e volta, né? É como se a gente viajasse, né? A gente está lá no mundo espiritual, aí, volta para a Terra. Por quê? Porque você tem coisas para aprender, você tem desafios para superar, né? Você tem que se melhorar. Então você vem aqui para a Terra, depois você cumpre esse estágio, você volta para a espiritualidade. E essa então é a vida futura. Olha só o que ele fala aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A vida futura é como a meta que a humanidade irá ter e como devendo construir objeto das maiores preocupações do homem terrestre na Terra. Sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais. Os que não creem na vida futura não compreendem, então, a razão de ser da nossa existência, né? Muito bem. Mas aí, gente, como é que a gente faz para se organizar para essa vida futura? Que é esse convite, então, que a gente trouxe na leitura inicial. Como é que a gente se prepara para essa vida futura? E aí eu queria a ajuda de vocês. Vamos imaginar aqui que a gente vai fazer uma viagem. Nós vamos fazer uma viagem, nós vamos ficar alguns meses fora de casa, num lugar bem longe, bem diferente da nossa casa. E aí, o que a gente faz? Como que a gente se prepara para essa viagem? Quem me ajuda aí com essa preparação? O que eu tenho que preparar a minha mala? O que eu tenho que fazer para ir para essa viagem? O que é que vocês acham que a gente precisa? Tem que ver o que tem nessa casa que eu moro, né? Por exemplo, se eu tiver gato, dá jeito para arrumar alguém para tomar conta. Alguém para tomar conta dos bichos. Que mais? A horta também, né? Não deixa morrer o que está ali, para ir para outro, abandonar ali e ir para outro lugar. Penso assim. Então, depois é que vem a mala. A Tereza está falando que antes dela viajar, ela gosta de organizar a casa dela, né? Não pode deixar morrer as plantas, tem que cuidar dos gatos, dos bichos, né? Então ela arruma alguém para tomar conta para ela. Que mais, gente? Isso antes de arrumar a mala. Que mais que a gente precisa fazer para quando a gente vai viajar? Dona Ana. Uma preocupação maior não é o que deixar, é o que levar. O que levar, Dona Ana, então? Então, vou dar o melhor de mim em cada coisa que eu vou fazer. Procurar corrigir meus defeitos, aceitar minhas falhas, compreender o próximo. Essas situações todas que as pessoas também, né? Procurar fazer o bem, viver o bem. Então, Dona Ana já está pensando na vida futura, que ela já está arrumando a malinha dela, pensando na vida futura, que a malinha dela, o que ela está levando? Pensando em fazer o bem, né? Não fazer mal a ninguém, fazer o bem. Preta. Passar o outro. Duas viagens. Uma que eu vou e volto no mesmo lugar, ou seja, eu saio do Brasil e vou para algum canto aqui, algum estado, algum momento. De volta aqui numa boa. Para essa viagem, olha, eu levo um bocado de coisa. Saudade, lanche, dinheiro para comer. E a outra viagem, eu estou indo todos os dias, a todos os momentos, curtindo, aprendendo e me corrigindo. Porque quando eu me corrijo, quando eu me curto, quando eu me amo, eu sei amar o próximo. Então, a Preta falou, né, que ela leva dinheiro, Eu tenho que saber roupa, leva várias coisas, né? Mas a Preta também já está se preparando para a vida futura. Já. Se eu vou de carro, se eu vou de avião, se eu vou de trem, se eu vou de burrinho, se eu vou de vapor, navio, aonde eu vou, qual hotel está lá, a minha disponibilidade financeira, quantas pessoas que eu
o que eu vou fazer lá. É um planejamento geral. Não é, Jackson? O Jackson faz o nosso, é um verdadeiro roteiro, né? Um roteiro de tudo. Olha, ó, ele está falando, Jackson, né? Para quem não viu, que ele prepara o transporte, como que ele vai chegar lá, ele prepara o roteiro de viagem, onde que ele vai passar, se ele tem dinheiro, olha só que legal, se tem dinheiro para fazer essa viagem. Então, um monte de coisa. Seu Medina. Seu Medina também, né? Se prepara com um monte de coisa, né? Então é isso, gente. Para resumir, a gente, quando vai fazer uma viagem, a gente não pega simplesmente a bolsa, enfia debaixo do braço e vai embora, né? Porque corre o risco de não dar certo, né? E aí eu pergunto para vocês, a gente se prepara para essa vida futura, essa tal dessa vida futura, a gente se prepara para ela? Por que a gente não se prepara para ela também? Por que a gente não faz esse roteiro todo, esse planejamento todo que a gente faz quando vai fazer uma viagem? Por que a gente não faz isso, né? O que nos impede de fazer isso, né? E aí, o que nos impede? Alguém sabe? O que nos impede? Preta. Falta de conhecimento e de amor próprio. Falta de conhecimento e de amor próprio. Seu Medina, o que nos falta? A garrafinha de água. Ótimo. Mas ó, tem duas palavrinhas que nos ajudam a resolver isso. Ó, duas palavrinhas. O que falta para a gente fazer a bagagem para levar, preparar a nossa viagem para a vida futura? Ó, orgulho e vaidade. Ah não, amanhã eu faço essa mala, né? Ah não vou me preocupar com isso agora, eu tenho uma eternidade pela frente, por que eu vou me preocupar com isso agora? Por que você vai se preocupar com isso agora? Porque, como o Jackson falou, se a gente não organiza direitinho, vai dar ruim, não vai dar bom, vai dar ruim, né? Vamos supor, eu não tenho dinheiro, então vida futura. Se eu não trabalhei os meus sentimentos, se eu, quando desencarnar, levo comigo uma série de dificuldades na minha consciência. Olha, tem uma expressão que fala bem isso daí. Estou com a consciência pesada. Olha aí o peso que você vai levar para a próxima vida, para a vida futura. Tem consciência pesada. Então, gente, preparar para essa viagem é isso. É você burilhar os seus sentimentos. É você trabalhar na seara do mestre. Como que a gente trabalha na seara do mestre, né? E aí, para nós espíritas, aqui no livrinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um capítulo aqui que ele vai falar direitinho como é que a gente faz isso. E se resume em 3 letrinhas, tá? Que é bem para ajudar a gente também a facilitar a nossa vida, nesse roteirinho da nossa viagem da vida futura. São 3 palavrinhas, que resumindo, fala assim, BIP, B-I-P, BIP. O que é o B? É bem difícil, mas a gente vai tentar destrinchar isso daí para deixar bem facinho, ó. O B é assim, para eu me preparar para a vida futura, eu preciso ter o quê? Benevolência com todos. E o que é essa benevolência? Benevolência é o quê? Boa vontade. Então, às vezes, eu vou falar para vocês de mim, né? Porque eu sei que vocês não estão nesse, vocês já evoluíram, mas assim, às vezes eu saio para trabalhar e eu sempre saio atrasada, né? E aí, tem uma vizinha de porta que ela adora pegar o dia que eu estou atrasada para conversar comigo.
E aí ela vem contar da vida dela, dos cachorrinhos e tal, e eu não tenho paciência, sabe? Não tenho paciência, porque eu estou casando, eu tenho que chegar logo, me deixa, né? Mas está errado, porque ela, minha vizinha, é super do bem, uma criatura maravilhosa, e está sempre disposta a me ajudar, sabe? Às vezes quando eu estou precisando de alguma coisa, eu falo, Dona Tereza, a senhora tem isso para me emprestar? Dona Tereza, olha meus gatinhos, né? Então ela está sempre ali. Então eu tenho que parar e ouvir, tenho que ter o quê? Benevolência para com todos, boa vontade, por mais que isso seja difícil para mim. Então esse exercício diário dessa benevolência, e aí eu estou dando um exemplo bem simples, porque tem algumas benevolências que são bem mais difíceis quando a gente encontra dentro da nossa casa pessoas que são difíceis para nós. Mas isso faz parte do nosso aprendizado para essa vida futura. Então, B, benevolência, tá? Que significa o quê? Boa vontade. O I, indulgência para a imperfeição dos outros. O que é indulgência? Que palavra difícil. Indulgência significa tolerância. Tolerância. Eu tenho dentro da minha casa, e todo mundo tem, tá? Quem não tiver, não sei, acho que não está nesse planeta não, mas todo mundo tem uma pessoa difícil. Quem não tem um parente difícil? Aquele parente que quando você faz uma reunião de família, que ele chega e você fala, ai meu Deus, por que eu convidei? Mas você convidou e você vai ser tolerante com esse seu parente, né? É esse exercício que você vai ter com ele, né? E por fim, que é a letrinha P, que é a mais fácil de todas para entender, não para executar, que é o quê? O perdão das ofensas. E o perdão, gente, não preciso explicar o que é, né? Mas vocês sabem que eu fui lá no dicionário para buscar o que significa a palavra perdão? Eu gosto de ler o dicionário explica bastante coisa para a gente. E olha só o que o dicionário trouxe, eu fiquei encantada com essa definição. Ó, o perdão é um processo mental, que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou sobre si próprio. Olha que interessante, eu jamais poderia imaginar que isso estava escrito no dicionário, mas está, gente. Então, perdão é o quê? É um processo mental. Aí você fala assim, não é do coração? Mas primeiro a gente usa a cabeça, né, Paulo? Para perdoar, primeiro a gente tem que usar a cabeça. Vou tentar explicar como é que é isso. Vem a imagem da pessoa que fez mal para você aqui na sua cabeça. O que você faz? Sai daqui, imagem. Estou lavando a louça. Agora eu estou lavando a louça, eu não vou pensar naquela pessoa que me fez mal, que eu preciso perdoar. Quando eu estou tirando isso da minha cabeça, por isso que eu falo que é um processo mental, o meu coração não está sentindo. Concorda? Vocês concordam comigo ou não concordam? Pode não concordar, não tem problema não. Né? A gente vai tirando, isso é um exercício que a gente faz na cabeça e vai afetando o quê? O nosso coração. Tá, mas é muito difícil fazer isso tudo, né? É muito difícil. Ainda mais no momento que a gente vive, esse mundo que a gente vive é muito conturbado, é muito difícil, é muito bagunçado. A todo momento as situações difíceis batem a nossa porta, invadem a nossa vida, né? Como é que a gente faz, né? E aí eu trouxe um textinho do Emmanuel para nos ajudar. Ó, que ele fala o seguinte: a semente implantada resume todas as nossas cogitações em torno do porvir. Terás o que cultivas, não colherás figo na macieira e vice-versa.
te cultiva. A gente tinha um palestrante aqui no Gaston, que já desencarnou, e que eu adorava, que ele contava uma historinha, que ele dizia assim, que dentro da gente vivem 2 cachorrinhos. É o seu Nilson, tá? Para quem se lembra do seu Nilson. 2 cachorrinhos. Um poodle e um pitbull. O poodle é todo fofinho, meiguinho, né? Todo simplesinho. E o pitbull é aquela coisa agressiva. Qualquer coisa que você fala com ele dá uma patada, ele morde, né? Então, quem é que domina no nosso coração? É o poodle ou é o pitbull? Os dois moram lá dentro, mas quem é aquele que mais domina? Quem que vocês acham, gente? É o poodle ou o pitbull? O pitbull? Depende de para quem eu dou comida. Para quem que eu dou comida? Eu dou comida para o pitbull ou para o poodle? Se eu não der comida para o pitbull, ele fica fraquinho e o poodlezinho fica todo felizinho lá dentro. Se eu dou comida mais para o pitbull, aí quem fica fraquinho é o poodle, né? Então é isso. A nossa existência e nosso modo de agir interfere muito em como a gente é e como a nossa vida vai se desenrolar aqui na vida futura. Então, aqui e na vida futura. Então, eu falo assim, se eu planto figo, eu não vou colher maçã. Se eu planto banana, eu não vou colher limão. Então, se eu planto bem, eu vou colher o bem. Se eu não planto bem, eu não vou colher o bem. É simples, né? Lei da ação e reação. Tá? Aí ele continua assim, ciente de que todos os pensamentos e atos, então tudo que eu penso e tudo que eu falo, são sementes de destino, selecione o material que considera mais adequado à tua felicidade e centralize esse material no serviço do bem aos semelhantes. Do que deres presentemente, recolherás depois, na vida futura. Mas aí ele alerta, olha que interessante, o futuro começa agora. Cede hoje a vida que possuas de melhor e amanhã aquilo que a vida tenha de melhor vai te responder. Então hoje a gente já começa. E hoje, quando a gente começa, a gente já começa também a colher esses frutos, né? Então, meus queridos, é esse o convite que eu faço para vocês. Vamos refletir então como que a gente está preparando a nossa mala para essa vida futura, que não precisa ser muito longe não, pode ser amanhã mesmo, né? O que a gente está alimentando dentro de nós? O nosso poodle ou o nosso pitbull? E também faço um segundo convite. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A gente, em março, começa o capítulo 3. Quem quiser vir para a palestra já com o livrinho lido, é bem melhor para a gente entender e para a gente participar também do nosso estudo, tá bom? Agradeço demais a oportunidade, a participação de vocês. Adoro quando vocês dão opinião.